Abraão, um homem comum que recebeu uma visita extraordinária. Prepare-se para descobrir como um simples ato de hospitalidade levou a uma promessa impossível e a uma intercessão corajosa por cidades condenadas. Quer saber como essa história se desenrolou? Então fique conosco e desvende os segredos desse encontro celestial. Abraão estava descansando sob as grandes árvores de Manre, buscando alívio do calor escaldante do dia. Imagine a cena: um sol abrasador no céu, o som suave do vento sussurrando entre as folhas, e o silêncio tranquilo do deserto. Era uma tarde comum, até que algo extraordinário aconteceu. Enquanto estava sentado à entrada de sua tenda, Abraão levantou os olhos e viu, a certa distância, 3 homens parados ali perto. Seu coração pulou no peito. Quem seriam esses visitantes inesperados? Sem hesitar, ele se levantou rapidamente e correu ao encontro deles. Era raro ver visitantes em um lugar tão remoto, e a atitude de Abraão refletia não apenas hospitalidade, mas também uma profunda reverência e respeito. Quando chegou perto dos homens, ele se curvou até o chão, mostrando humildade e desejo de servir. Com um tom de voz respeitoso, Abraão disse: "Se achei graça aos teus olhos, meu senhor, não ignores o teu servo. Deixem-me trazer um pouco de água para que possam lavar os pés e descansar debaixo desta árvore. Deixe-me pegar algo para vocês comerem, para que possam se refrescar antes de seguir viagem, agora que vieram até seu servo." Ele queria oferecer o melhor que tinha, não apenas por cortesia, mas por um sentimento profundo de devoção e hospitalidade. Os homens concordaram com um simples "muito bem, faça como você diz." Abraão, com o coração leve e uma energia renovada, correu de volta para a tenda. Ao encontrar Sara, sua esposa, ele disse com urgência: "Rápido, pegue 3 medidas de farinha fina, amasse e asse um pouco de pão." Era um pedido simples, mas carregado de importância. Sara sabia que aqueles visitantes eram especiais. Abraão não parou por aí. Ele correu para o rebanho e escolheu o melhor bezerro, um animal tenro e seleto. Ele entregou o bezerro a um de seus servos, que prontamente se apressou em prepará-lo. O coração de Abraão estava cheio de alegria enquanto ele organizava tudo para seus convidados. Ele queria que tudo fosse perfeito. Finalmente, com tudo preparado, Abraão trouxe coalhada, leite e o bezerro preparado e os colocou diante dos visitantes. Ele ficou ali, de pé, perto deles, sob a sombra da árvore, observando enquanto comiam. Era um momento de profunda satisfação para ele. Ele havia feito tudo o que podia para honrar aqueles homens, e agora estava ansioso para saber mais sobre eles. Enquanto comiam, um dos homens quebrou o silêncio e perguntou: "Onde está sua esposa Sara?" Abraão respondeu prontamente: "Na tenda." Havia um ar de mistério e expectativa no ar. Então, um dos homens fez uma declaração surpreendente: "Certamente voltarei para você por esta época no próximo ano, e Sara, sua esposa, terá um filho." As palavras ressoaram no ar, carregadas de promessa e esperança. Abraão mal podia acreditar. Era uma promessa divina, uma promessa de vida e de um futuro para sua linhagem. Sara, que estava ouvindo na entrada da tenda, riu para si mesma. A ideia parecia absurda. Como ela, já velha, poderia ter um filho agora? E Abraão, seu marido, também era idoso. Mas, apesar da incredulidade momentânea, a promessa estava ali, feita por alguém que claramente tinha um poder além do humano. O Senhor, percebendo o riso de Sara, perguntou a Abraão: "Por que Sara riu? Será que realmente terei um filho, agora que estou velha? Há algo muito difícil para o Senhor. Voltarei para você na hora marcada no ano que vem, e Sara terá um filho." Havia uma serenidade e uma certeza na voz do Senhor que dissiparam qualquer dúvida. Era uma promessa que desafiava a lógica, mas que Abraão escolheu acreditar. Este encontro inesperado não foi apenas uma visita comum. Foi um momento divino, um encontro que trouxe uma promessa de alegria e renovação para Abraão e Sara. E assim, naquela tarde quente, sob as grandes árvores de Manre, Abraão e sua família receberam não apenas visitantes, mas uma promessa que mudaria suas vidas para sempre. Depois de compartilhar uma refeição sob a sombra reconfortante das árvores de Manre, os visitantes se levantaram para partir, direcionando seus olhares para Sodoma. Abraão, com uma sensação
sensação de apreensão e curiosidade, decidiu acompanhá-los um pouco mais. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com cores vibrantes, e a atmosfera estava carregada de uma tensão silenciosa. Enquanto caminhavam, o Senhor ponderava em voz alta: devo esconder de Abraão o que estou prestes a fazer? Abraão certamente se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por meio dele, pois eu o escolhi para que dirija seus filhos e a sua casa depois dele, a seguirem o caminho do Senhor, fazendo o que é certo e justo, para que o Senhor cumpra a Abraão o que lhe prometeu. O Senhor revelou a Abraão que o clamor contra Sodoma e Gomorra era imenso, e o pecado daquelas cidades, gravíssimo. Ele decidiu descer para ver se o que haviam feito era tão ruim quanto o clamor que chegou até ele. Se não, ele saberia. Os homens, então, se afastaram, dirigindo-se para Sodoma, enquanto Abraão permaneceu de pé diante do Senhor. Abraão, com um peso no coração, sabia que a destruição de Sodoma e Gomorra era iminente, mas seu espírito compassivo não lhe permitia ficar em silêncio. Com coragem e humildade, ele se aproximou do Senhor e perguntou: você destruirá o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, você realmente vai varrê-la e não poupar o lugar por causa dos 50 justos nela? Longe de você fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando igualmente o justo e o ímpio. Longe de você. O juiz de toda a terra não fará o que é certo? O Senhor, com um olhar de profunda compaixão, respondeu: se eu encontrar 50 justos na cidade de Sodoma, pouparei todo o lugar por causa deles. Abraão sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que precisava ir além. Ele se sentiu pequeno diante da majestade divina, mas reuniu coragem para continuar. Agora que fui tão ousado a ponto de falar com o Senhor, embora eu não seja nada além de pós cinzas, e se o número de justos for 5 a menos que 50, você vai destruir toda a cidade por causa de 5 pessoas? O Senhor, com paciência infinita, respondeu: se eu encontrar 45 lá, não vou destruí-la. Abraão, vendo uma pequena esperança, persistiu: e se apenas 40 forem encontrados lá? O Senhor, com a mesma serenidade, respondeu: por causa dos 40, não o farei. Abraão, sentindo a responsabilidade de interceder por aqueles que talvez não pudessem se defender, disse: que o Senhor não fique irado, mas deixe-me falar. E se apenas 30 puderem ser encontrados lá? O Senhor respondeu: eu não farei isso se eu encontrar 30 lá. O coração de Abraão batia acelerado. Ele sabia que cada número menor aumentava a possibilidade de salvar vidas inocentes. Ele continuou: agora que fui tão ousado a ponto de falar com o Senhor, e se apenas 20 puderem ser encontrados lá? O Senhor, com um olhar terno, disse: por causa de 20, não vou destruí-la. Abraão, quase sem fôlego, fez sua última súplica: que o Senhor não fique irado, mas deixe-me falar apenas mais uma vez. E se apenas 10 puderem ser encontrados lá? O Senhor, com uma voz cheia de graça, respondeu: por causa de 10, não vou destruí-la. Quando o Senhor terminou de falar com Abraão, ele partiu, e Abraão voltou para casa. Abraão voltou para sua tenda com uma mistura de sentimentos. Ele havia ousado interceder pelo destino de 2 cidades, tentando salvar o máximo de vidas possível. Sua coragem e compaixão foram além das expectativas, e ele agora esperava pelo desenrolar dos eventos com uma sensação de paz interior. Naquela noite, sob o vasto céu estrelado, Abraão refletiu sobre a justiça e a misericórdia de Deus, sentindo-se grato por ter sido ouvido. Ele sabia que, independentemente do resultado, tinha feito tudo ao seu alcance para defender os justos e mostrar que, mesmo em meio à corrupção e ao pecado, havia sempre esperança e redenção.